Não podemos afirmar convictamente nomes de funcionários atuando nessas modalidades criminosas. E tentativas em tribunais nacionais e internacionais, até mesmo pedido de asilo para outros países, foram tentados pelos membros dos grupos que se formou de luta e ativismos contra essa modalidade criminosa. A querida personagem Eleven foi concebida, mas o projeto MK Ultra teoricamente foi cancelado em 1972. A CIA liberou essa semana alguns documentos de um projeto secreto lá de meados da década de 70 intitulado Projeto Stargate. Ele era baseado no conceito de visão remota, onde as pessoas conseguiriam ver objetos, outras pessoas e lugares através da mente. Mas espera aí, que a Eleven faz exatamente isso. Pelos documentos da CIA, o projeto ficou ativo até 1995. As vítimas sofrem torturas mentais e físicas que estabelecem nexo com elemento material de crime de torturas a nível internacional pela Resolução dos Direitos Humanos e a nível nacional. É de extremo risco para suas vidas morais e sociais. Exercício de cidadania, pois não são criminosos, as vítimas não são pessoas criminosas, as vítimas não têm passagens e as vítimas estão condenadas à prisão perpétua. As vítimas estão enclausuradas em prisões psíquicas. Vocês não podem ver como elas são atingidas. Vocês podem sentir as suas reações pelas crises que elas têm, pela incapacidade que são resultantes. Abuso de líderes religiosos, amigos em quem confiei, abuso sofrido por clientes que falsificavam uma compra apenas para ter acesso a mim e cometer abusos. Abusos de parentes próximos e entes queridos. Me perguntaram por que eu fui embora do Brasil. E sim, eu sofri abuso de todas as formas que eu descrevi anteriormente. É um nojo ver essa denúncia de bunkers em um túnel no Central Park em Nova York, onde centenas de crianças foram abusadas. Pior, estavam presas em jaulas. Quer um nome mais bonitinho? Cárcere privado. Desnutridas, sofrendo abuso sexual, onde muitas delas jamais tinham visto a luz do sol. Engravidavam e suas crianças também sofriam torturas, muitas vezes tendo que se alimentar de cadáveres para não morrer de inanição. Mas em pleno século XXI isso ainda acontece? E por que não foi noticiado? Essa mídia podre manipulada, capacho da elite mundial, jamais vai ser voz para os mais fracos e indefesos. O foco da mídia sempre foi dividir opiniões, confundir e disseminar verdades que interessam apenas para otimizar a dominação imposta pela elite para oprimir o gado, no caso, você e eu. Sim, você que obedece direitinho aí que o sistema manda, sem nem perceber que mesmo cooperando com a elite, você serve apenas para pagar impostos. Each of us has the power through our own choices and action. Todo mundo, cada um de nós, tem o poder entre nossas ações e escolhas To save American lives and rescue the most vulnerable. salvar vidas americanas, no caso o presidente, falando para a nação, e resgatar os mais vulneráveis.
Preste atenção nessa parte. Through our own choices and actions to save American lives and rescue the most vulnerable among us. That's why we really have to do what we all know is right. É por isso que a gente deve fazer o que nós sabemos que é certo. Agora vamos ampliar sobre esse general aqui, ó, General Mark Milley. Ele fez um depoimento com um tom muito duro, vamos dizer assim, muito firme no pronunciamento que eu vou mostrar para vocês. A maioria das pessoas não entendeu que era uma apresentação com relação ao coronavírus. De repente entra esse general e literalmente desce a lenha. Olha o que ele fala. Operation Admiral Schultz for their contributions to this from their services. There's thousands of sailors, Coast Guardsmen, soldiers, air. Há milhares de marinheiros, pessoal, né? Ele está listando as pessoas do Exército, da Guarda Costeira, Marines involved in this operation. Força Aérea, Marinha, envolvidos nessa operação. We came upon some intelligence some time ago. Nós tivemos uma informação de inteligência há um tempo atrás. That the drug cartels, as a result of COVID-19, receberam informação, portanto, que alguns cartéis iriam aproveitar a situação do COVID-19, né? Cartels, as a result of COVID-19, we're going to try to take advantage of the situation and try to infiltrate additional drugs into our country. Vão tentar se valer dessa situação para trazer drogas para o país. Peço que preste atenção numa coisa. Quando vocês escutarem a palavra drogas, entendam tráfico humano, ok? As we know, 70,000 Americans die on an average annual basis. Ele fala que, em média, 70 mil americanos morrem anualmente por uso de drogas. To drugs. That's unacceptable. We're at war with COVID-19. Isso é inaceitável. Estamos em guerra, a palavra que ele usa, contra o COVID-19. We're at war with terrorists, and we are at war with the drug cartels as well. Estamos em guerra contra os terroristas e contra os cartéis de droga também, tá? This is the United States military. You will not penetrate this country. Este é o exército dos Estados Unidos. Vocês não vão penetrar esse país. You will not get past Jump Street. You're not going to come in here and kill additional Americans. E vocês não vão ter um caminho fácil, que é essa expressão Jump Street. E vocês não vão matar mais americanos. And we will marshal whatever assets are required to prevent your entry into this country. Nós vamos utilizar todos os recursos necessários para que vocês sejam impedidos de entrar nesse país. E agora ele vai listar todos os navios que vão entrar em ação nessa operação. You come, and for the Naval Fleet at Norfolk. And they are set sail already, and they are in the Caribbean right now. Já estão no Mar do Caribe. O que tinha no Mar do Caribe, pessoal, que foi notícia aí o ano passado inteiro e agora também no começo desse ano, a ilha do Jeffrey Epstein. No Mar do Caribe existem centenas de pequenas ilhas e a Marinha Americana, pessoal, o Exército, vai entrar lá e vai fazer uma limpa. É essa ação que eles estão tomando. Entendam um momento. Isso não, por exemplo, assim, a nação está enfrentando uma situação com relação a uma gripe. Qual que é a razão de mandar a Marinha exatamente para essa área em que havia já relatos e muita informação realmente de rituais sendo praticados aí com sacrifício de crianças naquela região do Caribe? Agora está indo a Marinha para lá. In addition to that, there's 10 Coast Guard cutters and there's Special Operations Forces and Security Force Assistance Brigades, along with Air Force reconnaissance aircraft. Junto com aviões de reconhecimento da Força Aérea. Por que eles precisam de tudo isso? Porque eles já sabem exatamente os locais que eles vão ir, pessoal. Esse é o depoimento que eu queria mostrar. Existe, pessoal, essa questão do tráfico internacional de seres humanos, a rotas que são de países aqui da América do Sul que, às vezes, assim, ó, de forma inadvertida, ou seja, sem saber, às vezes os pais colocam as crianças na mão de coiotes para atravessar, vamos dizer, que vão ter uma vida melhor nos Estados Unidos, começam uma conversa para tentar iludir os pais pagam ainda esses caras, eles colocam as crianças nos barcos e eles vão até certo ponto do mar e aí vem um outro barco dos Estados Unidos e leva essas crianças embora e elas são dilaceradas. Existem literalmente, pessoal, predadores em ação e os Estados Unidos é um país extremamente nefasto nessa parte.
Da mesma forma com que a elite não se importa em explorar sexualmente crianças ou provocar o desaparecimento de pessoas para tráfico de órgãos, que é o que estava e continua acontecendo e foi descoberto recentemente em Nova York, desde as acusações do Jeffrey Epstein, que mantinha mulheres e crianças em sua ilha para praticar exploração sexual cometida por autoridades, homens da alta sociedade e magnatas do entretenimento. E é aí que a minha desgraça se inicia, pois da mesma forma que uns são marcados para o gado, apenas para pão e circo, quer dizer, para serem distraídos e pagarem impostos, aos que são marcados para serem explorados sexualmente e os que são marcados para falarem apenas o que manda a elite. E eu fui marcada na ocasião em que estive na rede esgoto de televisão há quase 15 anos atrás, no programa do Jô Soares. De lá até hoje, não tenho liberdade nenhuma. Eles controlam forçadamente e sem minha permissão minhas finanças, meus relacionamentos, minha rotina, o que assisto, o que não assisto. Triste é quando você tenta pedir ajuda aos seus líderes espirituais e que praticamente zombam da sua cara. Há 15 anos atrás você apareceu 2 minutos aí na televisão, volta a sair na televisão, você vai ver, vai ganhar dinheiro e tudo vai melhorar para você. Totalmente vendidos a mamão. Amigos que você conhecia desde a infância facilmente mudam de posição ao perceber que você virou um produto, um rostinho bonito que apareceu na televisão. De repente querem vender você a qualquer custo e são capazes de explorar você, humilhar você e até envergonhar você para deixar bem claro, quero ganhar dinheiro e explorar a possibilidade de você ser famosinha. Eu não percebia e continuava na maior inocência sendo a amiga verdadeira deles. Foi horrível quando as máscaras caíram e eu descobri a real intenção. Então me afastei de todos e voltei para minha cidade. Você sabe pegar a criança? Lógico. Você sabe segurar a criança? Lógico. Você é pai? Não, pedófilo. Pedófilo. A essa altura, a cruel ditadura do mundo do entretenimento já havia me fichado, grampeado meus telefones, sites de venda, movimentação financeira e minha empresa parou de entrar receita. Esta ação, que já foi estudada e divulgada pela inteligência, é chamada de Projeto MKUltra ou Projeto Monarca, o que treina você com métodos de tortura e bem traumáticos e através desses traumas desenvolvem gatilhos que ativam em você uma nova personalidade submissa às vontades e agindo de acordo com as ordens impostas. Há inúmeros desses relatos em todo o meio artístico em Hollywood. Muitos desses abusos ainda estão sendo cometidos. Estes são conhecidos como Target Individual ou indivíduos-alvo, aos quais, durante o treinamento, são oprimidos e torturados. E acreditem, por mais que você tente denunciar, as pessoas ao seu redor sempre vão pensar que é melhor sim você ir trabalhar na indústria do entretenimento, desacreditando você e a sua palavra. O MKUltra foi um projeto real da CIA que durou dos anos 50 aos anos 60. Ele foi criado a partir do contato dos americanos com os estudos do Joseph Mengele, que foi um médico nazista que foi conhecido como o Anjo da Morte, e ele fez centenas de experimentos bizarros com os judeus que estavam presos em campos de concentração. O objetivo principal desse projeto era controlar a mente das pessoas, podendo assim criar espiões e assassinos imbatíveis. Caso fossem pegos, eles se matariam ao invés de revelar informações, ou então poderiam ter até suas mentes completamente apagadas para não se lembrar de nada. E o
projeto que ficou mais famoso entre todos esses foi o Projeto Monarca. O Projeto Monarca queria controlar as pessoas através de personalidades múltiplas. Eles acreditavam que eles conseguiam usar o transtorno dissociativo de personalidade, que é uma condição que existe realmente. Eles acreditavam que eles assim conseguiriam implantar uma personalidade programada nessa pessoa que eles conseguiriam controlar. O nome programação monarca veio da borboleta monarca, que primeiro é uma lagarta, que seria a pessoa como ela é, em seguida ela entra num casulo, que seria a programação, e depois ela nasce uma linda borboleta, que é o escravo do controle mental. Para criar uma dissociação, é comum que as pessoas passem por um grande trauma e assim elas criem esse outro alter ego. E para isso, eles torturavam pessoas na esperança de conseguir essa dissociação. Alguns dos tipos de tortura eram privação do sono, eletrochoque, abuso sexual, experiências de quase morte. O que se acredita hoje é que pelo menos 80 instituições forneceram cobaias para o projeto secreto MKUltra. Entre elas hospitais, presídios, orfanatos, nem mesmo os próprios militares estavam livres disso. Mas isso também não impediu que eles usassem pessoas civis comuns com famílias que participavam do projeto sem saber que elas estavam sendo cobaias de um experimento. O Richard Helms, que foi o criador desse projeto, quando saiu do seu cargo de diretor da CIA, ele deu a ordem de destruir todos os documentos sobre o MKUltra lá no início dos anos 70. Sobraram poucas coisas sobre o projeto, então muita coisa a gente pra sempre vai viver na dúvida. Tudo isso veio a público quando, nos anos 70, o governo americano e o Senado começou a investigar esse projeto, porque ele era realmente um projeto secreto dentro da CIA, o governo não sabia direito o que estava acontecendo, e aí sim é que as pessoas começaram a saber por causa dessa investigação. O que se sabe hoje em dia é que dentro do MKUltra tiveram pelo menos 149 experimentos, isso é só o que a gente sabe, e tem pelo menos uma morte confirmada. É a única morte que a gente sabe que realmente foi em relação ao projeto, que foi a morte de Frank Olsen. Tem inclusive um documentário no Netflix, se vocês quiserem assistir, que fala mais sobre esse caso. O que a gente sabe, e o que todo mundo diz, é que o MKUltra chegou ao fim em algum momento nos anos 60. Mas tem gente que acredita que, na verdade, ele não acabou, que ele só ficou mais secreto ainda, e que existiriam centenas de escravos monarcas, principalmente dentro da política e de Hollywood, e que mortes de pessoas muito importantes, como por exemplo o John Lennon e o Martin Luther King, teriam sido assassinatos cometidos por escravos monarcas. A teoria diz que vários artistas internacionais, como por exemplo a Britney, a Katy Perry, Christina Aguilera, basicamente qualquer grande artista internacional que você conseguir pensar, é um escravo monarca. E que eles são utilizados, os políticos também, por uma ordem chamada Nova Ordem Mundial, que controla as pessoas porque, na verdade, eles controlam o mundo. De acordo com a teoria da conspiração, existem 4 tipos de escravo monarca. O primeiro seria o alfa, que é a programação básica, normal, que só te deixa um pouco mais ligado, e a programação básica para todas as outras. A segunda seria a beta, que é a programação sexual, e que seria a programação que grandes artistas e cantoras estariam dentro. Também conhecida como sex kitten, que seria por isso que elas usam tanto da sexualidade delas, porque na verdade elas estão programadas para fazer isso, contra a vontade delas. A programação Delta seria a programação dos assassinos, e que dentro dessa programação haveriam instruções até de suicídio e autodestruição caso as pessoas fossem pegas. E por último a gente teria a programação Theta, que seria uma programação usada para indivíduos que têm habilidades telepáticas, e que junto disso teriam vários computadores para controlar e tudo mais. Tem várias pessoas que acreditam fielmente que hoje em dia existem pessoas que são realmente escravas do controle mental, e toda vez que artistas colocam um novo clipe ficam procurando mensagens subliminares e mensagens que são associadas ao tipo de programação que eles estão dentro. Símbolos tipo borboleta são sempre associados à programação monarca, porque monarca é uma borboleta, ou então usar roupas de gatinho, que é associado à programação beta, ou então um terceiro olho, que também é bem associado com esse tipo de coisa. Essas pessoas que são controladas, elas têm todas um programador. E essa teoria diz que pessoas bem famosas, como por exemplo a Beyoncé, o Jay-Z, o pai do Michael Jackson, seriam programadores que programariam outras pessoas para o sucesso. Se você fosse uma pessoa poderosa o suficiente, você deixaria de ser um escravo e viraria um programador. Você sabe segurar crianças? Lógico. Você é pai? Não, pedófilo. Ao chegar na minha cidade, reuni os meus familiares,
contei o que estava acontecendo. Relatei sobre a opressão imposta desde o dia em que estive dentro dessa maldita emissora, a rede esgoto de televisão. Estava tão angustiada que tentei tirar minha própria vida, pois era claro que a minha vida estava sendo manipulada e eu não conseguia me libertar disso. Eu precisava de ajuda. Foi decepção e nesse dia resolvi deixá-los. Familiares, não posso contar com eles. Devo sim respeito à minha mãe e mantenho contato com meu irmão, e é só. Mas sim tenho sob minha responsabilidade educar a minha filha e esse foi o objetivo pelo qual mudamos para a Europa. Portanto, não estamos aqui para fazer amigos e não penso duas vezes para eliminar definitivamente em ao menos insinuar que a televisão é o melhor lugar. E se não sigo as regras, eles me punem impedindo minhas vendas. Na semana em que eu coloquei a minha meta de conseguir levantar grana para viagem através de venda de brigadeiros, na semana que o vídeo foi postado aqui no Detran, que é o lugar que ia ser feita as vendas dos brigadeiros, iniciou uma greve. Então é assim que um indivíduo alvo ou um target indivíduo é alvejado. A gente não sabe de onde vem a origem dos ataques, na verdade a gente até sabe, mas eles acontecem assim, de uma forma em que vai atingir um target individual, mas a gente não consiga fazer a denúncia adequadamente. E obstruindo qualquer iniciativa que eu tente de me livrar desse sistema e me libertar dessas algemas. Quando você é recrutado para ser um escravo monarca, que eles oprimem de todas as formas, inclusive nas finanças. O ano de 2018, onde a minha movimentação financeira era de aproximadamente 10 mil mês, né? Aqui no meu acesso ao Hotmart, eu vou colocar aqui todos os meus produtos online. Parou de vender, eu não tenho mais dinheiro nenhum. Daqui, ó, todos os produtos, real brasileiro, vamos colocar aqui, ó, personalizado, vocês vão ver. Ano passado, a minha movimentação financeira era de aproximadamente 10 mil reais mês. E aqui, ó, janeiro, 1º de janeiro até 5/11. Filtrar, o que aconteceu, parou, tá vendo? Eu não tenho mais dinheiro nenhum. Eles bloqueiam tudo, interferem em tudo, na sua movimentação financeira, tira dinheiro da sua conta, bota dinheiro na sua conta e depois tira de novo, tá aqui, ó, 2 únicas vendas. Então é isso que acontece quando você é recrutada para ser escrava monarca, mas eles recebem um não, eu fico sem dinheiro nenhum, mas eu não vou me render à adoração a esse sistema. Ao sistema eu digo não. Tá aqui mais uma intervenção. Na hora que eu ia gravar para comprovar mais uma agressão e perseguição, Projeto Monarca, Target Indivíduo, eles derrubam a internet, tá vendo? A última vez que eu fui gravar uma denúncia, simplesmente todos os arquivos do meu notebook foram deletados e eu fiquei um fim de semana inteiro sem internet. Tá aqui, ó, novamente a internet não tem conexão, não. Mas através do próprio celular, que o nosso celular fica hackeado. Gangstalk, MK Ultra, Projeto Monarca, tudo a mesma coisa. As mensagens sempre vêm de 2 em 2, ó. Sempre caem de 2 mensagens para que você não consiga comprovar que está sendo ameaçado de alguma forma e recebendo ameaças gangstalking ou perseguição psicotrônica. E aí quando você vai ver as mensagens, vazia, tá vendo? Ó, curso bebê reborn, é uma mensagem vazia e sempre vem o número 21, que é originada do Rio de Janeiro. Lógico. Você é pai? Não, pedófilo. A mensagem, ó, então você não está mais pegando o pedido, gosta de uma mudada, uma mudada. Então eu acabei de me mudar fugindo dessa perseguição, fugindo de tudo que já estava acontecendo comigo, que eles destruíram a minha vida e a minha empresa. Eles atacam, é como se você, enquanto você não ceder às perseguições deles, eles vão destruindo tudo. E continua, eles usam todos os meus clientes ou pessoas que provavelmente iriam me contratar algum serviço para ficar fazendo falsas cotações e na verdade não finaliza nenhuma compra, continuam utilizando dos meus serviços para me ameaçar. Eu quero falar com você, Viviane. Isso são provas
provas de que eles utilizam as minhas redes sociais e até falsificando clientes, mas não acontece nenhuma compra. Na verdade, se eu chamo Uber, eles fazem questão de lá estar. Se tento conhecer pessoas novas, eles fazem questão de lá estar. Se inicia um novo trabalho, eles fazem questão de dizer: estamos observando você. E a cada vez que você não exaltar o nosso nome e deixar claro que é dominada por nós te silenciamos, te tiramos tudo o que tem, até que a sua única opção para não morrer em cárcere privado e desnutrição seja dizer a quem você adora. Questão de segurar crianças? Lógico. Você é pai? Não, pedófilo. Pedófilo. Jô Soares, eu odeio tudo que você representa. Rede Esgoto de televisão, eu odeio tudo que você representa. A perseguição aqui continua e é um inimigo invisível que não tem escrúpulos nenhum até te destruir por completo. Mas eu tento sobreviver, me isolando e me mantendo afastada dessa mídia podre, que dá nojo cada vez que escândalos como estes, dessas pessoas, dessas mulheres, crianças que estão sendo torturadas em túnel dentro do Central Park, em Nova York, estão sendo mantidas em cárceres privados, violentadas, estupradas, encontradas subnutridas, e essa mídia podre simplesmente abafa o assunto. O mundo jaz no maligno, que escraviza a todos sem exceção. Uns para manter esta elite corrupta com pagamentos de impostos, outros para escravos sexuais, outros recrutados para trabalho escravo. O caminho para os que dizem não e não querem se corromper é bem difícil, um obstáculo depois do outro. Poucos não são mortos, raros os que não se suicidam, e geralmente silenciados e jogados no esquecimento são os que resistem.